Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje são 27 de abril e nós temos aula de matemática, vamos lá. A atividade matemática de hoje é a realização da atividade do livro da página 24. Olhem só o nosso tema de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, vamos lá então. A página 24 é sobre compreender problemas do dia a dia, hoje relacionado com dinheiro. Vamos lá então. Para resolver problemas, veja abaixo a quantia que Pedro e Felipe economizaram. O Pedro economizou esse, o Felipe economizou esse. Vamos conferir um pouquinho sobre o dinheiro do Pedro? Papai, se puderem me ajudar com as crianças, mostrando para elas e pedindo elas para identificar que essa é uma moedinha de R$1. Aqui eu tenho uma moedinha de quê? De R$5, perdão, uma cédula, uma nota de R$5. Aqui eu tenho uma nota de 20. Aqui no texto é chamado de cédula, tá bom? Então nós vamos falar que são cédulas ou notas, que é a forma mais comum que nós usamos. Aqui nós temos o Felipe, ele tem três notas de R$10 ou 3 cédulas de R$10, certo? Então, a primeira coisa para as crianças identificarem quais são, o que corresponde a cada cédula, qual é o valor de cada uma, tá bom? Sem fazer a atividade a princípio. Aí agora vamos para a atividade de hoje, é bem tranquilo, só essa página 24, porque ela está relacionada com dinheiro. E a outra página já é outro assunto para não confundir as crianças. Junto eles têm, aqui o livro já colocou uma cédula de R$5, só tem uma, juntando os dois. Agora, tem um tracinho em branco para colocar quantas cédulas de R$10 tem. Aqui tem cédula de 10? Não tem. Nós estamos fazendo o cálculo juntando as duas. E aqui tem cédula de R$10? Tem. Quantas? Vamos contar? 1, 2, 3. Eu sei que tá bem passo a passo, mas assim, é tentando mostrar para vocês qual é a forma para se realizar com as crianças, porque às vezes para os pais parece bem fácil, mas às vezes as crianças não têm essa noção, tá bom? Então eu faço um vídeo que ao mesmo tempo são para as crianças, são para os papais me ajudarem, e para ter uma noção direitinho assim de como que a gente pode fazer para uma melhor comunicação, tá bom? Agora aqui tem um tracinho. Quantas cédulas de R$20? Aqui tem cédula de R$20? Tem. Tem quantas? Uma. Vamos ver se do outro lado tem, porque é somando os dois. De cá não tem nenhuma. Então, nós vamos colocar o quê? Quantas cédulas de R$20 nós temos? Certo? E do mesmo caso aqui, moedas de R$1. Quantas moedas de R$1 tem aqui? Quantas moedas de R$1 tem aqui? Porque é juntando as duas. O dinheiro do Felipe e o dinheiro do Pedro, certo? Agora vamos refletir um pouquinho. Quais cédulas não aparecem no problema acima? O problema acima ele parece o quê? Cédulas de 5, de 20 e de 10. Quais que não aparecem lá nesse problema? As que não aparecer, vocês vão marcar um xizinho. Logo em seguida, responda. Quantas cédulas e quantas moedas Pedro tem? Aí você vai colocar quantas cédulas? Olha, vamos contar comigo para responder essa? 1, 2. Cédulas, ele tem 2, porque cédulas é a mesma coisa que nota. Então, ele tem 2 cédulas, 2 notas. E quantas moedas? 1, 2. Então, quantas cédulas e quantas moedas Pedro tem? Nossa resposta. Pedro tem 2 cédulas e 2 moedas. Essa é a nossa respostinha que vamos colocar ali. O espaçozinho tá pequeno aqui na frente, qualquer coisa pode pôr embaixo, tá bom? Questão número 3. Que quantia Pedro e Felipe têm juntos? Olha só, agora vamos fazer uma soma, gente. Primeira dica, contem quanto que o Pedro tem, certo? Contem quanto que o Pedro tem, contem quanto que o Felipe tem e depois somem os dois. Então, vai somando um por um também. Aí fica a critério de vocês colocar. Questão número 4. Se trocarmos o dinheiro de Pedro pelo de Felipe e vice-versa, muda a quantia que eles têm juntos? Olha,
vamos interpretar. Se o Pedro, supondo que o Pedro tem... Não é a resposta, tá bom? Não é a resposta da anterior, é só um exemplo para vocês entenderem. Se o Pedro tiver 12 reais e o Felipe tiver 10, aí a gente troca. O Pedro passa a ter 10 e o Felipe passa a ter 12. Se eu somar os dois, estando com a quantia trocada, vai continuar sendo o mesmo valor? Pensem aí um pouquinho. Se ao trocar a quantia de cada um, o dinheiro do primeiro ficar com o segundo, do segundo ficar com o primeiro, se somar dos dois jeitos, se vai dar o mesmo resultado ou não, tá bom? Então, hoje nossa atividade é essa, falando um pouquinho sobre dinheiro, a importância da matemática no dia a dia para conhecer dinheiro, para resolver problemas do cotidiano. E qualquer dúvida, estou aqui. Pessoal, aguarda a atividade porque ela é bem tranquilinha hoje. Um abraço!